Boa tarde, como vocês estão? Tudo bem? Estou sumida, né? Tem tempo que eu não venho aqui, às quartas-feiras, para a gente bater um papo. A gente teve algumas dificuldades, né? São muitas tarefas do dia a dia para a gente dar conta. Emanuel, meu parceiro, ele está envolvido com seus projetos pessoais na carreira. E eu também aqui trazendo para vocês uma ótima notícia. Meu livro está no prelo. Vou deixar no ar aí. Eu comentei com um par de pessoas apenas que a gente já estaria trabalhando a temática da violência, né? Na verdade, é algo que eu já venho estudando há bastante tempo, este lugar da violência humana. E não é diferente desse momento que a gente está vivendo, que as pessoas estão perguntando muito, né, sobre a série que continua nos primeiros lugares há mais de 2 semanas na Netflix, Adolescentes, ou Adolescente, né, aí no Brasil, como ela tem passado. É interessante que ela tem despertado, né, muitas questões, e questões importantes do tipo, como que a família, né, ela influencia, ela impacta, e ela pode até mesmo reforçar o lugar da violência. E outra questão que aparece é a seguinte: quais são as negligências, né, as omissões que às vezes passam despercebidas nesse núcleo familiar que reforça este comportamento, né, hoje da violência infanto-juvenil. A gente tem um índice altíssimo estatístico do aumento dessa violência. Nós temos estudos, por exemplo, que são pioneiros na Finlândia, mas aqui nos Estados Unidos nós temos dado determinada atenção desses traços de comportamento violento, né, de violento, que alguns chamam até de psicopatia infanto-juvenil, e os questionamentos se isso realmente são passados através da hereditariedade, ele é adquirido a partir do exemplo, essa questão toda das tecnologias, elas influenciam ou não. Então, a gente vai perceber que alguns contextos, como o cyberbullying, que acontece com o Jimmy na filmagem, e que é isso aí, né? Os pais, né, pareciam ser pais tão bacanas, pais ali, pai super trabalhador, não era um alcoolista, não era um drogadicto, a mãe estava ali em casa cuidando da família, né? Automaticamente uma família super light, super tranquila, né? De onde surgiu então? Então, o primeiro momento que a gente vai pensando nesse lugar, né, do desencadear da violência, a gente vai vendo que esse menino ele é afetado por uma construção social, uma construção cultural que está instalada ali no meio dessa geração, né? Dessa geração, principalmente os meninos da geração Z, que eles acreditam piamente que toda como diz, autonomia feminina é uma ameaça para eles. A gente tem pesquisas que indicam isso, né? Que essa geração Z, ela tem, assim, todo que é feminismo, né? Não vou dizer do movimento em si, que é o oposto ao machismo. Não é isso. Eu estou dizendo assim, tudo que é mulher. Então, assim, a gente começa a perceber até mesmo alguns traços de misoginia, que é aquilo que a gente chama de aversão ao feminino, o ódio ao feminino, né? E o que é isso? Mas isso estava na casa do menino, não estava? Era o cyberbullying que estava acontecendo com ele? Só os colegas? De quem? Não, então, assim, o debate acirrado. Eu não quero contar, eu sei que tem muita gente já falando disso, mas eu não tenho necessidade de eu fazer uma resenha aqui, né? Na verdade, não é uma resenha crítica, é o meu ponto de vista, já que eu tenho trabalhado esse lugar da perpetuação da violência, principalmente contra o feminino, né? Contra este lugar da mulher, dessa mulher na sociedade, no aspecto antropológico, antropocultural, que é o viés de pesquisa que eu tenho trabalhado também, não só o viés psicológico, mas o antropocultural. E é importante perceber que a misoginia, ela é diferente do machismo, né? A gente vai ver o machismo ali na perpetuação ali da geração do Jamie. Então, o que a gente vai perceber é que o pai, em algum momento, ele traz esse discurso. Ele diz assim, o meu pai fazia isso. O meu pai machucava minha mãe, meu pai quebrava tudo, meu pai quebrava lá. Eu quebro, mas eu aprendi a me regular. Só que o Jamie
tendo o pai dele como um exemplo, né, daquele que é violento e tudo, mas se regula, ele acha que aquilo ali é, né, um bom modelo a seguir, ele idolatra o pai. Aí ele quer mostrar para o pai que ele aprendeu direitinho com ele, só que ele ultrapassa o limiar das possibilidades, ele não é regulado, ele acha que ele é regulado. Mas pensando nesse lugar, na misoginia, na aversão à mulher, a gente pode perceber que muitos homens, eles têm esse sentimento, eles têm, né, ódio, um sentimento que acaba, tira esse relógio aqui que tá fazendo barulho, mas ele acaba assim, gerando comportamento. Vamos entender comportamento a partir da tríade cognitiva. Eu tenho um pensamento, né, eu tenho um sentimento e automaticamente o meu comportamento, ele se manifesta. Então, o comportamento, ele é a ação desse conjunto de pensar e sentir. E como eu me mostro, como eu me revelo. E o meu pensar e o meu sentir, ele é biopsicossocial. E ele é regulado também pelos fatores internos, né? Por isso que é biológico, neurológico. E muitas vezes nós temos instalações aí de certos transtornos, de certas degradações hormonais. Ele estava na puberdade, por exemplo, um período, né, de muito risco. Então, tudo isso vai somando, vai juntando aí para que o aspecto geracional, né, cultural, a cultura ela é perpassada principalmente pela família. Primeiro lugar, primeiro contato com a cultura, primeiro contato com a sociedade que nós temos ao instalarmos como ser no mundo é com a nossa família, seja qual for o modelo familiar. Então, o mais importante é entender que essa geração, muito dessa geração, nós temos isso lá atrás também, claro, para até hoje teve lá atrás, mas existe uma concentração muito grande entre os meninos, né, que gerou aquela cyberbullying, que é a insegurança em relação à sua própria masculinidade. Quando o Jamie diz assim, que a questão da virgindade, né, que ele era, que era virgem, e ele começa a querer mostrar para os outros que não era nada, começa a acessar pornografias, acessar outros modos aí para querer provar essa masculinidade dele, certamente uma masculinidade tóxica, né, porque se pornografia ensinasse um homem ser homem, mulher ser mulher, sexualmente falando, sinceramente, né, não seria algo assim do campo da clandestinidade, de outras coisas assim, seria algo muito mais acessível, né, não precisava ser feito no escondidinho, né, algo mais aceitável e mais compreensível, né, mas a gente sabe que são outros viés, mas eu não estou aqui para ficar falando bem ou mal disso, daquilo, o que eu quero dizer é que alguns comportamentos são reforçados e dependendo da idade, da forma que a cultura tem, e principalmente da voz do grupo que está instalado ali, isso pode ser altamente problemático para esses meninos. Então, essa insegurança em relação à sua própria masculinidade pode levar à crueldade em relação às mulheres. Né? Às vezes, não há nenhuma insegurança consoante ao gênero. Né? Existe, por exemplo, muitos homens que têm tendências a transgêneros e ainda não se decidiram pelos seus próprios fatores e acabam tendo uma certa aversão. Isso é vice-versa também, acontece em todos os âmbitos. Por exemplo, mulheres que tiveram ali muitos indicadores de violência podem tomar aversão a homens, né? E isso impactar a escolha da sua identidade de gênero também. Ou não, né? Não é decisivo, não é algo que vai simplesmente definir esse comportamento. Mas mais interessante é que se a gente pensar nessa misoginia como uma insegurança em relação à sua própria masculinidade, e isso pode reforçar, né, esse comportamento. Então eu penso que as mulheres me ameaçam, eu penso, né, como o Jamie falou, ele disse assim, apenas 20% dos homens vão conseguir ficar com aquelas mulheres que eles querem, os outros 80% vão ter que forçar. Então essa ideia de que a mulher só pode ser ganhada à força, ela tem sido perpetuada desde os primórdios dos tempos. As pessoas já têm reforçado em várias culturas, em todas as culturas, essa ideia que a mulher precisa ser domada, como se ela fosse um animal selvagem que precisava ser pego a laço e ali ser adestrada em função a esse homem. Aí a gente vai se deparar no campo da ideologia. Esse campo da ideologia, ele promove uma espécie de superioridade masculina, né? Tanto nos aspectos físicos, nos aspectos culturais e intelectuais.
eu é tão sutil, né, o que às vezes acontece com a gente, nem tudo assim, é explícito. Quando há alguns anos, bastante anos atrás, eu, né, ainda estava fazendo o seminário teológico, eu fui a primeira mulher, né, na época, né, no início dos anos 2000, a assumir um ministério naquela área, né, específica que eu trabalhava. E eu me lembro que quando eu cheguei na reunião, né, já bem formado, ia assumir o ministério, a vice-liderança desse ministério, alguém virou e falou assim, tem uma saia chegando, né? Eu já tinha sofrido bullying da bota também, por usar bota, adorar bota, né? Não sei qual é, até hoje virou até piada, virou até meme isso comigo. Mas quando eu cheguei, me posicionei, né? Participei da reunião, trouxe todos os aspectos do meu projeto, que eu teria ali para oferecer, eu estava sendo preparada para trabalhar no meio daquele monte de homem, naquele monte de coisa, e eles não esperavam muito que uma mulher na época, eu estava com 22 anos, uma mulher de 22 anos chegasse, né, tomasse frente ali, e tivesse já com tudo na cabeça, já preparado para meter bronca, fazer a coisa acontecer. Quando eu acabei meu discurso, um deles se levantou e chegou perto de mim e disse assim, você é muito inteligente para ser mulher. Bom, alguns poderiam, a gente tem, né, sentido conotativo, denotativo no português, né, a gente consegue essas figuraças de linguagem aí, mas para mim não foi possível entender aquilo como um elogio. Talvez algumas pessoas prestariam atenção apenas na primeira parte da frase, você é muito inteligente. Só que ele colocou um condicionante ali, que revela exatamente o lugar do machismo, para ser mulher. O que ele estava realmente me dizendo ali, no sentido conotativo, na verdade, que ele queria me dizer da palavra, era que, né, as mulheres são burras. Bom, então você é uma exceção. Logo, se eu sou uma exceção, eu sou máscula, eu sou homem. Né? E da onde está, né, que para ser inteligente é na construção. Então, a diferença entre misoginia e machismo é que a misoginia é um sentimento. Esse sentimento ele pode ser modificado a partir de uma série, né, de eventualidades ou não. Agora, o machismo, por ser uma ideologia, ele precisa ser dialogado, ele precisa ser contradito, ele precisa ser também mostrado as outras possibilidades para que a gente consiga construir um lugar mais harmônico nas nossas relações. E o oposto ao machismo é o feminismo, que também se coloca nesse mesmo lugar de agressão ao outro. Então, o que eu estou tentando propor aqui? Não um discurso feminista, muito menos um discurso machista, mas um discurso humano, em que nós percebemos que existem, né, facilitadores e dificultadores em todos os tipos de relações. E como que devemos nos comportar? Nós sabemos que as mulheres, biologicamente falando, têm as suas características, os homens também. Intelectualmente falando, ambos também têm as suas qualidades e os seus defeitos. Então, se eu dizer que uma mulher, simplesmente, alguém está no volante, dirige mal, houve um acidente porque a mulher estava dirigindo, assim, é uma frase desnecessária, porque quantos acidentes acontecem com homens? Estatisticamente falando, os maiores acidentes, né, com traumas gravíssimos e com óbito, são com homens. Não é? Então, assim, chega a ser um paradoxo, não é ambíguo, porque se as mulheres são péssimas no volante, os homens são excelentes, por que com o maior índice de violência no trânsito vem de homens? Então, assim, a gente começa a perceber, então, que esse pensamento, esse imaginário perpetuando aí. E isso não é, né, saudável. E aí, por outro lado, a gente tem também as mulheres. Tem uma autora que escreve um blog nas redes sociais, que ela tem uma frase assim, ela diz assim, não existe mulheres machistas, existem mulheres que perpetuam o machista. A minha pergunta para ela é, qual é a diferença? Se eu perpetuo uma ideologia, eu não faço jus a ela? Ah, ok, muito bem, não entendi, né? Mas eu iria trazer, sim, que algumas mulheres que perpetuam o machismo, que se colocam nesse lugar machista, elas também ajudam a propagar este lugar do declínio da imagem da mulher, do lugar da mulher, da força da mulher e da oportunidade de ser que a mulher tem também.
E é muito sutil, né? Frases como as meninas costumam dizer, do tipo assim, cortou o cabelo, seu marido, seu namorado, ele gostou, ele deixou. A mulher precisa de autorização para cortar o cabelo, a mulher precisa de autorização para se sentir bem, para se sentir melhor, né? Aí a gente escuta aquelas frases assim, absurdas, altamente abusivas, do tipo, apanhou porque mereceu. O que ela aprontou? O que ela fez, né? Do tipo também, foi estuprada porque estava com aquela roupa. Você viu a roupa que ela veste? Mas no carnaval todo mundo fica pelado. Por que a mulher, durante o ano todo, tem que ficar daquela forma, né? Tudo. Então, a pergunta é, o que a mulher precisa fazer para ser respeitada? Esse é um ponto que eu vou tratar nesse livro, né? Que tá indo do pré. Mas a gente precisa também entender que a mulher, ela não está sozinha, tem outros papéis. Então parece que eu me desviei um pouquinho. A série Adolescente trata de um menino, né? Trata de um menino que alguns já estão chamando de psicopata, lembrando que o diagnóstico de psicopatia ele só pode ser feito por um psiquiatra, e ele é fechado após os 18 anos. Antes a gente tem outras nomenclaturas, outros conceitos para dizer, né? No vulgo falo aí psicopatia infanto-juvenil, mas não existe isso, tá? Na prática médica, na prática clínica, psicológica e psiquiátrica. Só um detalhe. Mas tá, eu tô falando da mulher e tô falando da questão. Por quê? Porque o que mais me chamou a atenção nessa série foi exatamente esse lugar, o lugar da mulher, o lugar da mãe. Que mãe é essa? Uma mãe negligente, uma mãe altamente fofa, uma mãe bonita, estava ali em casa, cuidando, a casa linda, limpa, os filhos limpinhos e tudo, mas pergunta, não querendo fazer, né, qualquer, na verdade, julgamento sobre isso, até porque uma ficção eu poderia fazer aqui, sem causar dano a ninguém, né? Mas pensa comigo, ele tem 14 anos, ele vive em Liverpool, uma cidade altamente violenta lá no Reino Unido, lá na Inglaterra. Esse menino, ele está mais de 10 horas da noite na rua, e parece que ele saiu cedo. Ele está na rua um tempasso. Num lugar que é altamente violento, exposição a drogas, né? Uma série de eventos aí tóxicos. O pai está trabalhando, sai para trabalhar, trabalha a noite inteira, chega de manhã, quer dormir, quer descansar, não quer ser perturbado. O tempo que ele tem, ele quer cuidar das coisas dele. Mas é um pai provedor, um pai que não vai pro pub, um pai que não sai com os amigos, um pai que vive para a família. Show de bola. A mãe é do lar, é a bela recatada do lar, tá tudo ok, tá tudo bonitinho. A irmã tá ali estudando para ser alguém. Então, assim, a família modelo perfeita. Como é que esse menino do nada sai e mata alguém? Vamos pensar o seguinte. No início eu falei que o avô, né, tinha esse comportamento. O pai vai falar, quando ele começa a perceber, ele começa a questionar a gente, onde que eu errei, o que que eu fiz, por que meu filho tá desse jeito, é culpa minha, o que que eu fiz? Poxa, mas eu aprendi a me regular, eu só quebro a casa de vez em quando, quebro tudo. Mas eu não bato em ninguém. Porque eu aprendi a me regular. Ao invés de quebrar pessoas, eu quebro casa. Muito bem. Ele aprendeu a regular assim. Só que o Jamie não. Lembra que a gente tem vários fatores de risco aí, né? O pai arrebentava a mulher. Ele decidiu não arrebentar a mulher, como o pai fazia. Ele arrebenta a casa. Depois vai lá, constrói tudo de novo e fica, que a gente vem naquele ciclo, né? O ciclo da violência, né? A gente tem a explosão violenta, bum! Né? Aí depois desculpa. Culpa pelo remorso. Depois vem aquela lua de mel, fica tudo bem. Aí começa depois as promessas. A promessa, você quer fazer isso. Aí nega tudo que fez. Não, mas foi só um momento ruim, eu não vou fazer de novo. Daqui a pouco, se alguma coisa sai do lugar, sai da ideologia, sai daquilo que ele acha, ou que relaxa, a gente pode falar da violenta mulher também, mas, né, o índice é maior, o do homem. Aqui no filme a gente está tratando de uma masculinidade, né, ele tem um gênero masculino, e aí a gente vai ver depois, então, se as coisas não estão reguladas do jeito que ele quer, ele começa as ameaças e ordem de isolamento, se afasta. Se afasta ou afasta as pessoas dele. O pai, ele vive nesse isolamento, ele vive nesse afastamento. A mãe também. A mãe, tanto que quando começa o assunto ficar um pouco tenso, que tem que lavar roupa suja, ou tem que ter um DR, ou tem que resolver o problema pra gente seguir, o que ela faz? Ela vai cantar. Não vou cantar aqui, mas quem conhece a música sabe que é um comportamento de fuga, é um comportamento de esquiva.
ela não quer sentar, ela não quer resolver. Por quê? O filme não vai tratar, a série não vai tratar se é por conta de medo, se é por conta de trauma. Na verdade, a personagem principal, que eu vou chamar aqui da condição sistêmica que revela ali, a gente tem uma ordem cibernética nesse filme, né? Tá tratando de uma rede, né? De funções. A gente vai ter aí um paciente identificado. O Jamie, ao cometer o crime, ele identifica a relação, os fatores de risco geracionais que essa família está tendo. Isso é muito importante a gente se atentar. Sem o viés sistêmico, sem olhar interconexão sobre todas essas dinâmicas que envolvem as personagens, a gente não vai entender. Vai ficar confuso. Então tá, então eu tenho uma explosão violenta, tenho uma desculpa, o remorso, o arrependimento, depois tudo fica bem, aí eu começo a falar de outras coisas, aí eu nego o que aconteceu, daqui a pouco as coisas começam a sair de ordem de novo, eu começo a me isolar ou a isolar as pessoas. Começa a ter o acúmulo da tensão. O povo começa a encher. Aí eu começo, né, a perceber que as coisas estão para explodir. Então vem aquele medo, eu causo medo nos outros, também sinto medo. E quando eu me sinto ameaçado, no caso o homem, né, com essas tendências, né, que eu falei, que são tendências que foram reforçadas pela ideologia, pela construção social, pela construção familiar, pelo modus operandi do sistema vigente, e também pelo biológico, que é um ponto que eu vou falar ainda aqui hoje. Acontece a explosão violenta, pum, né? Aí depois começa de novo, desculpa pelo remorso, volta tudo, fica bem. Então, para esse ciclo ser reforçado, essa mulher precisa ser negligente. Essa mulher precisa ser omissa. É esse o ponto importante que eu chego aí. Então, todo homem, né, toda a misoginia, como eu falei, ou esse ódio, essa aversão, é algo que vai ser resolvido dentro desse sujeito. Por exemplo, se é um homem que, mesmo passando por todos esses processos internos, ele se regula, ele se trata, ele faz terapia, ou muitas vezes pode ser ter uma conotação sexual, ele assume esse lado dele, as coisas se resolvem. Mas o machismo não. O machismo precisa ser trabalhado. E toda vez que você vai falar do machismo, toda vez que você vai tratar essa ideologia, essa perpetuação, a gente é censurado. De alguma forma, a gente é censurada, como eu estava falando aqui, até mesmo pelas mulheres. Então, por exemplo, algumas mães, elas têm seus preferidos, elas até criam os filhos, por exemplo. Os filhos podem ficar sem camisa na rua, vamos pensar no Brasil, que aqui nos Estados Unidos não acontece isso, mas com viés cultural do Brasil, uma cidade assim, tranquila, não lá no Rio de Janeiro, mas os meninos vão pra rua, soltam pipa, ficam sem camisa e tudo. Quando a menina vai fazer isso, ela é reprimida. A menina de 8 anos, o menino de 8 anos, vamos pensar nessa fase aí pré-púbere, ele pode ficar sem camisa, descalço, de calção. A moça não pode. A menina não pode. Né? O menino pode ficar vendo televisão no game, jogando, a menina tem que lavar a louça. Né? O menino não limpa a casa, porque limpar a casa é coisa de mariquinha. Então, assim, a gente vai reforçando esse comportamento machista que as próprias mulheres vão falando nisso aí. Outro ponto também é a ideia de que a mulher ela só pode ser plenamente feliz se ela depender dessa figura. Então, assim, a gente não necessariamente precisa de alguém para se sentir plenamente feliz. Esse alguém, ele pode trazer, sim, o complemento. Podemos nos tornar plenas por conta da parceria de uma pessoa, mas ninguém é totalmente pleno por causa de alguém. É perder a individualidade, é perder a sua autenticidade e é reforçar esse lugar do machismo, não é? Muito bem. Eu quero falar um pouquinho, então, dos estágios, né? Desses fatores de risco da perpetuação dessa violência, né? Da violência contra a mulher. Porque a vítima foi uma menina. A vítima foi a garota que estava nessa categoria de minimizar a masculinidade, de diminuir, de querer ficar só com aqueles caras, né, que eram assim, eram assados. Então, esse pensamento, esse mágoa, esse pensamento, essa ideologia machista que está sendo perpetuada entre a geração Z, ela é muito perigosa. Que as meninas só ficam com os caras, tem que ser assim. Teve homens adultos falando assim, mulheres só gostam de homens maus, mulheres só gostam disso tudo, disso aquilo. Isso é uma desculpa para bater na mulher? Isso é uma desculpa para agredir? Isso é uma desculpa para violar psicologicamente alguém? Ser mal?
Uma coisa é você querer ser mal, outra coisa é você ser mal e se justificar através de alguém. Então, a gente tem alguns fatores de risco aí. Eu vou chamar de estágio A, de estágio B, de estágio C e de estágio D. Quem chegou depois, quiser saber o que eu estou falando aqui, eu estou dialogando, eu abri esse espaço de dialogar. Hoje eu não estou diálogo a dois, hoje eu estou, diálogo a todos. Mas eu tenho, durante essa semana, recebido algumas pessoas, alguns amigos, alguns colegas, alguns profissionais, muitos colegas da área médica têm conversado aí sobre esse debate desse sucesso na Netflix da série, do filme Adolescente. E aí, o ponto de vista, o meu ponto de vista ele foi solicitado, e eu tenho trabalhado essa questão da relação sistêmica familiar, das fragilidades dessa relação, trazendo aqui uma leitura, uma leitura sistêmica com a cognitivo-comportamental, mostrando como que esse comportamento foi reforçado também no lar, na família, que é o primeiro ambiente de socialização que essa criança tem, mostrando o aspecto de um pai de ideologia machista, de função geracional, e também de uma mãe omissa, negligente diante desse comportamento. Mas o que aparece é aquela família linda, aquela família modelo fofa, e do nada, bum, o menino vira um assassino. Eu tô nesse caminho aí. Mas quem puder volta a live, e eu tô fazendo essa introdução. E a gente precisa pensar, então, nos estágios, como eu estava falando, A, B, C, D, com as idades aqui. A gente vai ter a infância, final da infância, puberdade, aí adolescência, para a gente entender o Jamie, tá? Desse viés sistêmico e também behaviorista que eu estou trabalhando, eu vou trazer para você essa leitura que eu faço. E depois a gente tem o início da idade adulta e depois a meia-idade. O comportamento violento, seja de nível de psicopatia ou não, ele tende a regredir, tá? Na meia-idade. Pode acontecer uma caída, tá? Na idade que a gente chama, de idade posterior, a partir dos 50 anos, quando ele finaliza os trabalhos, Mas isso é um pouco além do que eu estou falando aqui. Então, vamos pensar no estágio A, infância, que alguns fatores que vão predispor o comportamento violento. A gente tem que falar do fator genético, tá? Eu disse aqui no início dessa live, vou até abrir minhas anotações aqui, que uma pesquisa na Finlândia, que foi divulgada em 2018, ela apontou, um gene, uma mutação no cromossomo, uma mutação K20, que é Q20, que ela altera, o neurotransmissor HTR2B, que ele é ligado ao cromossomo sexual X, tá bom? Vale lembrar que tanto a mulher quanto o homem passa também. A mulher tem um X, o homem XY, então o menino aí, o Jamie, ele herdou o X, dos dois. A gente teria que fazer toda uma investigação para poder chegar a entender isso tudo. Mas eles são fatores de risco, eles não são predominantes, eles não são indicadores certos que uma pessoa se torna violenta porque ela tem este gene. Se fosse assim, o WY seria, porque tem X, que é o maior indicador da psicopatia, seria, mas apenas 1% da população mundial é psicopata, de verdade, Que existem outros transtornos e existe também a perversidade, existe o prazer no mal, o prazer na destruição, tudo isso é tratado, é avaliado, pela clínica. Não dá pra gente simplesmente chegar aqui, discutir, dizer que não é, que precisa de uma avaliação aprimorada. E a gente tem um outro gene, que é o MAOA, o MAOA. Esse gene, ele também está ligado ao cromossomo sexual. E ele degrada, os neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, a neuropinefrina, ele degrada. E ao degradar, a gente tem uma disfunção neuroquímica. Essa disfunção neuroquímica, ela pode sim gerar comportamentos violentos, ok?
Existe uma linha, né? Uma linha da clínica médica que a gente chama, né, de epigenética, que há mais de 100 anos estuda esses fatores. Eu tenho feito vários avanços nos meus estudos em epigenética, né, com os médicos que eu tenho trabalhado, estudado aqui, principalmente do Canadá, e a gente tem percebido, a minha pergunta era, né, como psicóloga comportamental, a minha pergunta era, né, os fatores genéticos, eles alteram o comportamento? Yes, alteram. A gente já sabe disso há muito tempo. A minha segunda pergunta era, e o ambiente, o comportamento adquirido, aquilo que eu aprendi a ser, altera meu gene? Esse, para mim, foi a grande novidade, o grande ápice da questão. Porque eu percebi, a partir da epigenética, que o córtex, né, o córtex cerebral, ele passa por muitas alterações ao longo desses estágios. E ao passar por essas alterações, ele vai influenciar o comportamento. Então, o comportamento influencia a mudança neuroquímica e essa mudança neuroquímica faz com que o comportamento mude. Isso vale para o bem, isso vale para o mal. Isso vale para mudar o comportamento violento e para mudar. Então, se eu mudo o comportamento e eu mudo as minhas interposições psicossomáticas e também neuroquímicas, gente, isso é algo grandioso, eu não posso deixar de fora. Então, a ciência está bem avançada nessas pesquisas, mas parece que a indústria, né, farmacêutica, parece que o próprio sistema, a própria política, né, a gente tem várias questões aí, gente, nos bastidores, né, a cultura da drogadição, a gente tem a cultura da etilista, comércio gira, negócio gira. Então, assim, não tem muito interesse em transformar o mundo no mundo ideal sem esses fatores de risco, porque quem vai comprar remédio? Quem vai, né? Quem vai ganhar dinheiro vendendo remédio? Quem vai ganhar dinheiro vendendo droga? Quem vai ganhar dinheiro, né? Então a gente tem uma série de listas, é uma questão ética e política também aí, que a gente não tem tempo aqui para falar disso. Mas a gente percebe que essas questões genéticas, elas têm um papel muito grande. Então você imagina, né, que na infância a criança está passando aí, né, pela uma série de eventos para descobrir a sua identidade, né? O primeiro contato que ela tem com a família. Quem é essa família? Como é essa família? Quais são as identificações que esse menino, que essa menina está tendo com seus pais? O Jamie, um pai muito trabalhador, mas altamente afastado de sua família, psicologicamente falando. Ele era presente em corpo, como um totem, como uma mesa, como um sofá, né? Eu imagino que o momento mais íntimo dele, talvez um jantar, em que o Jamie comia rapidinho e saía encontrar com os amigos dele, que tinham já a faca já preparada, para no dia que eles perdessem a paciência, ir lá alguém. Engraçado que o dono da faca não esfaqueou. E que tinha uma família disruptiva muito mais violenta que a do Jamie. Vocês separaram isso? Por que o Jamie, que tinha a família fofa, mata? E o que tinha a família perversa, não mata? Essa é uma outra questão também. E esses estágios aqui de identificações dos fatores de risco vai fazer a gente entender melhor por que algumas pessoas que têm comportamento violento acabam cometendo um crime e outras não acabam cometendo o crime. Então, isso tudo a gente quer tentar entender. Como eu disse, eu não pretendo fechar a questão, eu estou abrindo aqui para dizer que está todo mundo focando, né? Todo mundo focou. A psicóloga, o primeiro psiquiatra que testou o Jamie, focou na ideia geracional, que tinha algo na casa dele, que o pai tinha ensinado, que tinha visto, que tinha algum trauma, que ele tinha sido abusado, que ele tinha que a teoria do trauma. Beleza, ela é importante. A gente detectar. Só que no caso do Jamie não tinha nada disso. Mas tinha o pai que, ao invés de quebrar pessoas, ele quebrava casas. Muito bem, vamos entender isso até o final. Então, os fatores genéticos, né, que eles podem ser identificados através do pré-natal, através do perinatal, identificados nesse ambiente familiar, vão permitir que a gente entenda a integridade do sistema nervoso central. Não é? Fatores como intelecto, intelectuais, né? Grau de escolaridade, pobreza também, moradia, local que a gente mora, influencia também no temperamento.
dessas crianças em desenvolvimento, tá? Então, até os 7 anos é o período da formação da identificação deles, quem eles serão. E tudo vai influenciar. A partir dos 7 anos, ele entra numa fase de latência, parece que eles não têm personalidade. Tudo coleguinha, entrou na escola, aquela coisa toda, mas ali, na puberdade, isso vai voltar com tudo, mais o período de latência, que parece que nada aconteceu. Que o menino é tímido, quietinho, não sei o quê, papapá, a menina também. Não, vai mudar. A pulsão da escola, a pulsão da educação, a pulsão do aprender vai passar para a pulsão sexual. E isso aí pode vir a ser uma escalada de delinquência. O transtorno desafiador opositor, ele começa na infância. Você consegue ver a criança, desde pequenininha, te desafiar. Algumas pessoas acham fofo, bonito aquelas crianças que se jogam no chão, fazem pirraça, desafiam os pais, gritam de sua bruxa. Isso não é bonito. Isso já é uma identificação precoce do transtorno desafiador opositor. Se uma criança de 3 anos, ela já chega para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, para qualquer figura de autoridade, e ela não respeita, a gente já tem aí a possibilidade de identificação de um transtorno de conduta. Ok? E aí que é importante a gente fazer a leitura dos fatores de risco. Como é que foi o pré-natal dessa mulher? Né? Dessa gestante. Ela passou por situações de medo, de angústia, de abandono. Ela, né, sofreu algum tipo, né, de patologia, adquiriu alguma doença, adquiriu alguma síndrome, adquiriu alguma questão. Quando essa criança nasceu, ela foi bem aceita, gostaram dela, ela foi querida, aqueles primeiros contatos, ela tinha paz, segurança, né, e afeto saudável, gente, afeto saudável, afeto demais, nossa, faz um mal também. Tudo que é demais sufoca. Beber água demais mata, tá? Se beber, fazer uma pausa para beber água. Se você beber mais de 7 litros de água, você morre. A turma do êxtase Miami semana passada tava tendo Miami Music, galera, tava louca, completamente de meta, pra tudo qualquer lado, nem só passei e saí. Mas a quantidade, depois que acaba aquele frenesi da rave e sai, começa a beber água, muita gente morre, sabe por quê? Os médicos, né, as pessoas explicar melhor, mas não pode. Então, a gente tem um limite de água. Então, cada pessoa tem aí a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Qual era a necessidade do Jamie ali? Não é? Isso tudo vai. A gente sabe que o Jamie já tem um transtorno desafiador opositor. É sutil, porque não mostra ele fazendo muitas coisas. A gente só vai ver isso quando a psicóloga, uma psicóloga que vai mudar, sai daquele psicólogo de cunho psicanalítico sistêmico e a gente vai entrar aqui com uma psicóloga behaviorista que vai trabalhar a questão de reforçar o comportamento aversivo dele para saber o nível da raiva, da violência. Alguém me mandou uma mensagem dizendo assim, Cris, você que é psicóloga, o que você diz daquela psicóloga? Meu Deus, parece que ela estava tão perdida, não sabia o que fazer, né? Na verdade, ela estava fazendo tudo muito certo e muito direitinho. Algumas pessoas não entendem, né, esse lugar do behaviorismo, do reforçador do comportamento, mas a gente precisa chegar na parte mais profunda, naquele lugar que ninguém quer deixar ver, para a gente conseguir fazer aí toda a avaliação. A pergunta que precisava ser respondida do Jamie era, Jamie está em fase de desenvolvimento, ele tem 14 anos, né, ele foi preso, ele vai ser preso, ele vai cumprir, lá na Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, sim, ele cumpre como um adulto. Mas o processo não é punitivo, ele é, né, de ressocializar esse menino. Como eu trabalhava aí no Brasil, né, no processo de ressocialização de medidas socioeducativas, o meu meio era aberto, né, até o meio fechado também, que são os locais de internação. Mas o importante é que a pergunta que aquela psicóloga, a última psicóloga, ela precisa responder para o juiz é o seguinte, James matou, inquestionável, as provas são contundentes. James vai matar novamente? Essa é a pergunta. Então, para que eu consiga ter uma previsão de que James, ele é risco, né? Esse transtorno de conduta dele, esse transtorno desafiador opositor, que já se manifestou na infância e agora no final, né, da adolescência, ele começa com uma escalada de delinquência. Ele tem problemas em grupo. Olha que interessante. Ele tem problemas em grupo.
essa minha Siri é terrível, mas considera um joinha aí pra gente. E a gente tem aqui o borderline. O borderline, gente, é algo que eu tive, assim, de mais desafiador no período que eu fui psicóloga forense aí no tribunal, né, de justiça, no criminal, no Brasil. Por quê? Porque a prevalecência desse lugar, né, do abuso, e depois de dizer, eu não sei por que eu fiz isso, eu nem sei por quê, é muito comum. Mas a gente não está tratando de, né, aula de psicopatologia aqui, não vou entrar em detalhe. Mas todo esse conjunto, né, que eu trouxe aqui, que não foi identificado, era tudo fofo, era tudo bonitinho. Ele tem personalidade. Nossa, ele é isso aqui. Pois é. No final da adolescência, com né, poucos fatores de proteção. Ele estava na rua, ninguém fazia nada. Abusos físicos, né, e sexuais. Gente, ficar como aquele menino estava na exposição à pornografia, se sentindo autoestima lá embaixo, querendo ser o cara, fingindo ser isso e aquilo, é abuso. Abuso sexual também. Abuso sexual não é só a prática, o coito de invasivo de uma outra pessoa. Eu posso me abusar também. Entende? Por exemplo, existe comportamentos tão abusivos, autocomportamentos, que são até mais perigosos do que o outro comportamento, quando o outro faz comigo, sabe? O rompimento familiar por conta da criminalidade que vai acontecer. E aí, os fatores principais, vizinhança, né? Grupo, eles tinham mudado de casa também depois dessa situação toda, e a escola, onde o cyberbullying estava assim, gritante ali. O filho do policial, acho que é Thomas, né? Não me recordo bem o nome dele. O filho do policial também está no fator de risco. O pai dele está ali salvando o mundo, mas não presta atenção. Né? Você viu a carinha dele quando ele sentou com o pai falou assim, vamos comer fry, comer batata frita. Eu vou comer lá, tá, beleza. Até se soltou, né? O pai falou, nossa, eu não sei quem é você. Caramba, meu filho, você cresceu, você já tem identidade. Já tem identidade. Lembra que a identidade é formada até os 7 anos? Pois é, esqueceu de prestar atenção no filho. Ele esqueceu de perceber quantos momentos de angústia aquele menino estava sentindo. Ele esqueceu de perceber quanta solidão aquele menino tinha a ponto de sair 10 horas da noite. Sabe por que ele estava na rua? Ele estava procurando quem? Cadê o pai? E o pai não era o ídolo dele? Provavelmente ele estava procurando o pai. Provavelmente ele estava procurando uma desculpa para agradar o pai. Provavelmente ele queria mostrar para o pai que ele podia ser melhor que ele, que ao invés de quebrar a casa, ele podia quebrar alguém. Coisa que o avô fazia. O pai, regulado, não tinha coragem de fazer. Então, atenção aí, ao final da adolescência, que a gente tem também a grande guerra hormonal, que esses genes que eu acabei de dizer para vocês aqui, já estão saindo da transição e assumindo o controle neural, sanguíneo, corporal. É aí que entra um conjunto de fatores. Então, os fatores de proteção que os filhos nossos precisam não é apenas a super proteção, a mega proteção, a alienação. Precisa gastar tempo com seus filhos. Você quer filhos ideais, você quer filhos saudáveis, você quer filhos preparados para enfrentar os problemas do mundo, não escondem eles debaixo das asas, não. Você quer filhos mesquinhos, dê muito reforço positivo. Dê tudo para eles, tudo. Não deixa o menino passar por nenhuma dificuldade. Faça tudo, dá tudo na mão. Nós vamos ter mesquinho, futuro, talvez, psicopatas. Então, a gente precisa identificar esses fatores de risco desde o início, tá? Então, a gente vai perceber que a pergunta que a psicóloga faz, né, o juiz faz para a psicóloga responder se o Jamie ele vai ter uma criminalidade persistente, a gente precisa avaliar a partir do padrão, né, baseado nesses fatores precoces que eu citei para você, sejam genético, pregenético, perinatal, ambiental, familiar, a integridade do sistema nervoso dele, essa questão, né, genética que eu falei, o intelecto, né, tem algum transtorno, tem alguma síndrome, não tem, tal, a questão da pobreza, da moradia, excesso de reforço positivo, excesso de punição, tudo excesso que vai causar o dano. Os poucos fatores de proteção, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, rompimento da família, reforçamento da criminalidade, tem exemplos ali, como é a vizinhança, como é a escola, tudo tem que prestar atenção.
né? Nessa fase da infância e da adolescência. Então, criar filho dá trabalho. Criar filho não é só realizar um sonho, né? É lindo, né? Romântico, não. Preparar os nossos filhos para um mundo que está em constante transformação, né? E transformações essas que às vezes nos assustam. Então a gente precisa entender, nos prepararmos e ganharmos forças, entendimento, compreensão para resolvermos essas questões, né? Então por isso que a gente está trabalhando aqui. Então para responder a pergunta a gente vai precisar verificar esses fatores precoces, os que foram mantidos, né? E aí a gente tem os pontos de avaliação, né? Eu, particularmente, vi literalmente a psicóloga fazendo essa intervenção, né? Instigando aquele comportamento, que ela precisava entender qual era a subcultura criminal dele. Porque na família não tinha nada que indicasse visivelmente, só sutilmente, né? Mas ela vai conseguir perceber isso depois, né? A questão do aprisionamento. Como que essa, né, psique estava? Estava alienada. Ela estava alienada no pensamento mágico imaginário, na ideia, na ideologia, no caso do Jamie machista, né? De que ele nunca conseguiria ter aquela menina que não fosse a força. E nesse forçar a coisa, ele acaba, né, cometendo o crime. A gente vai perceber o isolamento social. A cultura cyberbullying, ela aliena, isola as pessoas. Quem causa o bullying também é isolado. Quem sofre bullying também é isolado. E quando eles se encontram, é uma grande bomba que se dispara e atinge uma mega dimensão. E a gente acha que tudo isso é muito simples, né? Pode ser perpetuado e deixado para lá. Não, a gente precisa problematizar, falar sobre isso, entender sobre isso, né? E atitude também, né? Que vão mudar essa visão de mundo, em que separa homens e mulheres dizendo que eles são mais, que eles são menos, e causam todo esse impacto tóxico, causando, então, essas explosões violentas que acontecem aí. Se a gente conseguir, né, avaliar tudo isso, a gente vai conseguir responder a pergunta. Então, quando ele vai entrando na fase adulta, no caso do Jamie, né, ele ao cumprir tudo ali, supondo que ele, ao ter a maioridade, ele foi liberado para ser ressocializado, né? A gente precisa ainda ficar de olho nele, qual vai ser o estilo de vida dele, né? A versalidade dele, como que ele vai colocar, se ele vai procurar ainda o lugar da criminalidade, né? Os pares, né? As companhias, a questão do abuso de substância, que é um grande reforçador para o comportamento violento, gente. Não pense você e eu que abusar de substâncias vai ficar tudo bem o tempo todo. Não, talvez você tenha tido sorte, o livramento. Mas ela vai chegar um momento em que esse ciclo, né, de aprisionamento, né, da loucura que é o abuso de substância, pode te levar, sim, a um ato e um grande arrependimento. Então, se ele não consegue, né, se adaptar, conseguir um emprego, começa a ter dificuldade no relacionamento, começa a ter desvios sexuais constantes e aparecimento do transtorno do eixo 1, né, como eu coloquei, né, o borderline, a gente vai ter também a bipolaridade, a gente vai ter outros transtornos também de comportamento antissocial, a gente consegue fechar diagnóstico e perceber se ele vai ter uma carreira criminal, né, se tornar um psicopata, ou ainda ter múltiplos transtornos, inclusive transtornos de personalidade. Então, no caso, se isso acontecer, o que vai restar? Vai restar a prisão e correção, não vai restar outra coisa, que nos Estados Unidos a gente tem aí, né, uma política punitiva bem rígida, apesar de muito criticada e tudo. Então, assim, o que eu quero hoje deixar para você é que nem todas as famílias fofas são famílias saudáveis. Tá? E nem tudo aquilo que a gente chama de tóxico realmente é tóxico. Talvez seja apenas meu ponto de vista. Ou a modinha de agora falar. Agora, machismo sim, machismo é tóxico. O feminismo também pode ser tóxico. Então, qual é a alternativa? A alternativa é compreender que todas as pessoas são passíveis de erro, todas as pessoas são passíveis de comportamento agressivo, mas existem algumas que têm fatores de risco. E alguns desses fatores são fatores determinantes para a criminalidade. E como eu e você podemos intervir nisso tudo?
primeiro caminho é entender isso, é dialogar sobre isso, né? Não ficar fechado na sua própria opinião, né? Como diz a música, sabe tudo, né? E acha que é só isso. Existe ciência, e a ciência ela trabalha com a objetividade, com a imparcialidade e com a validação desses dados. Então, tudo que a gente tenta trazer para vocês aqui, de alguma forma, é pautado na ciência. A gente já verificou a funcionalidade disso. A gente não está no achismo, tá? A gente não está pegando coisinha pronta no YouTube, pegando coisinha pronta nas redes sociais e gravando para fazer bonitinho, para ter like e para ter views. Não, a gente não está com essa proposta. Então, toda vez que eu sento para papear com vocês, eu gasto tempo, eu paro, né, meu tempo, eu paro minha vida, meu trabalho, né, nessa vida louca que a gente tem, mas para pensar e me posicionar com este lugar. Mães negligentes geram filhos mesquinhos, mães abusivas geram filhos psicopatas, pais distantes geram filhos, isso, mesquinho, pais abusivos, é isso. Então, os dois extremos. Então, o que fazer? Então, aprender a ser pai, aprender a ser mãe, né? Eu sugiro também, gente, que vocês ensinem princípios espirituais para os filhos de vocês. Que vocês ensinam que existem figuras de autoridade que devem ser respeitadas. Uma mãe que não respeita figura de autoridade, um pai que não respeita figura de autoridade, como que esse filho não terá um transtorno opositor desafiador? Se os seus pais são figuras de autoridade, não respeitam outras figuras de autoridade, esses filhos não vão respeitar. Seus pais não vão, gente. Comportamento se aprende muito mais com exemplos, tá? Quer ver que você fala, né? Tem um ditado muito hipócrita que se usa por aí, na minha época eu usava muito, escutei muito falar disso comigo, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, gente, isso não existe. A criança vai repetir o comportamento. Tá, mas Cris, você tá falando disso, lá no início você falou assim, o pai do Jamie nunca bateu na mulher e nunca matou ninguém. Lembra que eu falei que tem a questão do temperamento? Pois é, e a perpetuação do gene. E lembra que eu falei também que o gene sofre mutação? E que o comportamento altera o gene? Foi o que acontecendo ali. E através do viés da epigenética, a gente consegue ver que a perpetuação do machismo, né, ele foi o quê? Um grande fator de risco para influenciar o Jamie. Mas o temperamento do Jamie, ele foi desenhado, a personalidade do Jamie foi desenhada ali a partir das suas características individuais. E no caso dele. Então, a tendência é que o filho do Jamie seja pior que ele. A tendência é que o filho do Jamie, my God, seja pior ainda. Ou não. Se a gente conseguir trabalhar hoje, aqui, agora, este lugar, né, de deixar a preguiça de lado, a omissão de lado, a procrastinação de lado, a sabotagem de lado, né, a resignação. Ai, que palavra, gente, resignar. Muito disso aqui. Então, pais que acreditam que gastar muito tempo fora de casa, ganhando muito dinheiro, dando muito presente ao filho. Ai, eu não tive isso, meu filho vai ter. Ai, eu não tive isso, meu filho vai ter. Quem disse que dar as coisas para filho é criar filho, gente? Quem disse que dar as coisas de filho é proporcionar saúde mental para o filho? Quem disse que dar as coisas para o filho, facilitar as coisas para o filho é ensinar? Vejam aquele filme, eu não sei se aí no Brasil está disponível, mas Alpha. Assistam. A cenografia é maravilhosa. Assistam isso. Um pai, né? É claro que vai começar lá com uma questão pré-histórica, né? Na pré-história dá umas porradas nos filhos e tudo. Não é isso que a gente está falando. Mas desse deixar estar também. Claro que se a gente soltar um bebezinho, gente, tem que soltar o gatinho, tem que soltar o cachorrinho, ele vai sobreviver. Ou não, mas se soltar o ser humano, a gente tem certeza, ele não vai. Porque o ser humano também precisa de afeto. E afeto sabe, dar a ele o que precisa. Então, a gente aprende, tá? A gente aprende a ser mãe, a gente aprende a ser pai. Faça isso. Não ache que do jeito que você é, mesmo que você tenha criado 10, seja a sua melhor maneira. Observe. E outra coisa, a melhor maneira também não é o seu jeito. Porque tem muitos pais que são... têm uma autoestima muito baixa, são pessoas frustradas e não conseguiram realizar os seus próprios sonhos e usam seus filhos
para suas conquistas, se esconde atrás de seus filhos. Isso é denegrir a identidade de um ser humano. Essas pessoas estão sofrendo. Tem muita gente se formando em profissão que nunca quis se formar por causa da família. Tem muita gente sendo coisas que não quer. Tem muita gente mudando de gênero porque o pai, da identidade de gênero, porque o pai e a mãe querem. Gente, você viu? Tem muita gente forçando as pessoas a serem para agradar os pais. São famílias tóxicas. Por mais que elas sejam bonitinhas e fofas, continuam sendo tóxicas, tá? Alguns venenos, eles não têm cheiro, não têm cor e não têm gosto. E eles são altamente tóxicos. Cuidado com onde você tem entrado, cuidado com quem você tem convivido e cuidado com o que você tem reforçado nesse ciclo de violência. Mulheres, para de danar as outras mulheres. Homem, aprenda a respeitar aquelas que lhe dão a vida. Afinal de contas, a vida é o melhor presente e não estaremos aqui se não fosse o papel de cada um de nós, tá bom? Tenha um dia abençoado, feliz cada um de vocês. Se tiver alguma questão que quiserem pontuar, comentar, criticar, me chamam no direct. Eu estou sempre disponível, tá? Para conversar com vocês no meu tempo, tá? E eu estou aqui tentando voltar aos poucos com vocês e logo a gente vai voltar e eu vou falar especialmente. Então, esse livro que eu tô trazendo para vocês não é inédito, né? O assunto, a gente tá falando sobre a perpetuação da violência, mas nele eu vou estar detalhando, vou estar trazendo exemplos e vou falar, né, de mim, um pouquinho de mim, que sou uma sobrevivente também desse ciclo geracional tóxico e violento de abuso contra as mulheres. E se eu sobrevivi, certamente cada uma de vocês também. Beijo, vejo vocês logo, tá bom?